Mas glória a Deus que nós estamos aqui, aos amados que estão também no YouTube. Tem duas coisas que a gente precisa estar orando, né? Primeiro que a igreja precisa orar, né, irmãos? A gente precisa estar orando em comunhão. E tem os cultos de oração na quarta-feira, culto pela internet, você não pode deixar de orar em comunidade. Um pastor amigo nosso disse o seguinte, que há um peso de glória quando nós oramos sozinhos, mas há um peso maior quando o povo todo dele reúne, ora. E uma outra coisa é que a pandemia acabou, né? Vamos dizer assim, ou está muito baixo, mas o povo está voltando aos poucos, né? A gente tem banco vazio e a gente quer ver todos esses bancos lotados, né? Para a honra e glória de Jesus. E todos são muito bem-vindos, tá bom? Eu sei que a gente fala muitas vezes bem-vindo várias vezes, né, durante o culto, mas são mesmo. Há exatamente 33 anos atrás, eu estava mudando de profissão, eu estava mudando de cidade, eu era um jovem do campo e eu passei a ser morador de uma grande cidade, que é Curitiba. Foi uma grande mudança gigante, né, para a minha vida, que reflete até hoje, e muitos aqui passaram por essa mudança, né, saíram do interior, vieram para a cidade, e constituíram família, muita coisa aqui. Mas a maior mudança na vida de um ser humano é o dia que ele tem um encontro pessoal com Jesus. O dia que o ser humano tem um encontro pessoal com Jesus é a maior mudança que acontece na vida do ser humano. Nós estamos lendo o livro de Romanos, dando uma olhada, uma analisada, e às vezes a gente tem que fixar o olhar um pouco, né, em um determinado ponto, destacando alguns textos. Só que o Romanos, ele é um livro muito rico. Então, quando você vai vendo, não tem como você passar um capítulo e não tirar uma mensagem dali. Eu preguei o Romanos 1, mas não consegui passar do 2, não. A gente vai pensar no capítulo 2, principalmente ali a primeira parte, senão fica muita coisa para ver num dia só. No versículo 1 até o versículo 11, eu vou ler. Eu não consegui fazer o PowerPoint. Eu até comecei, interessante, mas daí as correrias e a gente acabou não vendo, eu não fiz. Mas eu vou começar a voltar a fazer lá os PowerPoints para ter uma leitura unificada. Diz assim: portanto, és indesculpável, ó homem. Eu vou colocar a Bíblia aqui, porque o texto está escrito, né? Eu imprimo o texto, aí é o mesminho que está aqui. Portanto, és indesculpável ao homem quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Vou colocar no meio, que essa Bíblia é bem pesada. Verso 2: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Verso 9: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Amém? Amados, quando Paulo está escrevendo aos Romanos, aqui nós já estamos vivendo uma nova aliança. Aqui
já não é mais a lei de Moisés que está imperando, mas aqui é a lei da cruz, do sangue de Jesus. E quando nós pregamos a graça de Jesus, dá uma impressão que a coisa ficou mais fácil, né? Tem um pastor que ele diz assim, tem gente que pensa que na cruz Deus se converteu, e agora Deus é bonzinho, antes ele não é. Mas Deus é o mesmo. Hoje nós tivemos eleições, e em dia de eleições, todos são valorizados, não é verdade? Dia de eleição, o voto do mais rico do país tem o mesmo valor, o mesmo peso do voto do homem mais simples da nação. É pena que isso não funciona exatamente o ano inteiro, mas Deus pensa diferente. Para Deus não tem diferença. Mas deixa a eleição para lá, né? Enquanto Paulo ele estava ditando essa carta a Tércio, Tércio era uma espécie, o nome correto é amanuense. Paulo tinha certas dificuldades de visão, ele escreve, em algum momento ele escreve, outras vezes ele dita. Paulo está pensando no indivíduo que está vendo o pecado em todo mundo, menos nele. Ele está dizendo, olha como as pessoas são más, mas eu sou bom. E na verdade ele está focando mais no judeu. E ele quer dizer a essa pessoa o seguinte, que não existe ninguém melhor do que ninguém. Não é interessante? E a gente mesmo não se acha, não, eu sou melhor, veja só fulano como é que é, complicado. Eu sou um cara legal, né? Não faço mal para ninguém. O tema de hoje é o seguinte, presta atenção. O tema de hoje é Deus é bom, mas 3 pontos. Deus é bom, mas 1 Pedro 1,17 diz, ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Deus não vai dar colher de chá. Se Paulo já está na nova aliança, a carta de Pedro está totalmente dentro da nova aliança. Ninguém está falando em lei aqui mais. Não vai ter instâncias no céu. Você não pode chegar no céu devendo e diante de Deus, e aí você vai dizer, não, mas eu quero recorrer. Recorrer a quem? Recorrer a quem? Até tentaram criar uma instância no céu, não é verdade? Chamaram essa instância de purgatório, mas, como diz, não entra nessa não, que vai dar ruim. Não entra nessa não. Não existe instância no céu. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Qual é o meu tempo da peregrinação? É o tempo que eu estiver aqui na terra. Eu preciso portar com temor a Deus. Não dá para levar de uma forma relaxada. Não tem como. Que lindo, né? Ontem eu estava em um culto chamado de Identidade Missionária. Foi divulgado, passou no YouTube, depois dá para ver também. Quanta coisa boa os batistas estão fazendo em nome de Jesus. A missionária Cris, ela trabalha, é uma das capelãs que fazem visitas em hospitais, e ela disse que quando alguém, uma pessoa que mora na rua, algo parecido, é atropelado, ou alguém que vem de fora, e essas pessoas elas vão para o hospital, e elas passam o período ali, e elas ganham alta. Sabe o que acontece? O hospital liga para ela e diz, missionária, fulano ganhou alta aqui, mas ele não tem roupa para ir embora. Você consegue providenciar para nós? E ela entra em contato com as igrejas e elas pegam a roupa e levam lá no hospital para que aquela pessoa possa vestir aquela roupa e sair daquele hospital. Você acha que Jesus não está vendo isso? É claro que está. Ele mesmo disse. Mas voltando ao texto, vamos ver alguns pontos. Nós somos batistas e a gente gosta um pouquinho de ter uma certa ordem no negócio. Em primeiro lugar, Deus é bom,
mais ele te responsabiliza pelo que você faz. Eu poderia dizer, ele nos responsabiliza, ou ele me responsabiliza, mas vamos pensar tudo aqui junto, né? Ele nos responsabiliza pelo que fazemos. O texto diz, portanto, és indesculpável ao homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas ao outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condena. A gente precisa analisar isso. O texto foi escrito para os judeus, mas será que tem alguma coisa a ver com a gente? Paulo diz, você é responsável perante Deus pelo que você faz. Você não é responsável perante Deus pelo que o outro faz. Ah, mas fulano não quer vir no culto, eu chamei, mas ele não quer vir. Você não é responsável por isso? Cicrano, sabe, eu não conheço o fulano e o cicrano, mas a gente fala bastante deles, né? Mas o cicrano parou de ir na célula, tá, ele parou de ir na célula, você talvez não tenha nada a ver com isso, mas o texto diz que nós temos algumas coisas que nós temos a ver. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Mateus no capítulo 7, verso 1 e 2. Nossa, o critério que eu uso para julgar alguém, eu vou ser julgado com aquele mesmo critério. Você já imaginou? Você sabia que todos os seres humanos têm todos os defeitos morais que foram lançados na queda? Embora nem todos os defeitos sejam destacados em todos os homens, em todas as pessoas, mas nós temos dentro de nós, todos os defeitos que você possa imaginar. Nós somos, muitas vezes, extremamente críticos. E isso amarga o que era para ser doce, não é verdade? Mas as nossas críticas, com o tempo, elas acabam condenando a nós mesmos. Você sabe o que mais tira a autoridade do púlpito, ou de um professor de escola bíblica dominical, ou de qualquer outra coisa? É quando a pessoa vem à frente, ela diz, olha, você precisa ser um fiel contribuinte, mas ele não é. Olha, você precisa frequentar os cultos, mas ele não frequenta. Olha, você precisa fazer isso, mas ele não faz. Isso é terrível, isso coloca em descrédito, mas ninguém é perfeito, e não é mesmo. Mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Paulo fala que, muitas vezes, aquele que critica é igual ao que ele criticou. E nós somos muito legais com a gente mesmo, né, e muito severos com os outros. Quando o outro atrasa, o que a gente fala? Mas é um irresponsável. Quando a gente atrasa, o que a gente fala? Eles não vê. O meu dia foi complicado, o trânsito estava terrível. Nossa, eu tive tanto... Não é assim? Que povo, o povo não consegue perceber como o meu dia foi complicado. Quando o outro dorme até tarde, é o quê? Que preguiçoso. Quando você dorme até tarde, você precisa, você merece, eu trabalho. Não é assim? É por aí, né? É fácil dizer, se eu fosse o presidente, eu faria isso, eu faria aquilo. Se eu fosse o líder, eu ia resolver esse negócio todo aí. Muitas vezes, criticar o outro é uma forma de esconder os nossos próprios erros, mas Deus não é enganado. Deus não é enganado. Ele vê através da cortina de fumaça. Tem até um desses posts que o pessoal, dessas figurinhas, que um menino joga uma bombinha, faz uma fumacinha, ele sai correndo. Deus vê atrás daquela cortina de fumaça. Nós temos a síndrome de Adão, irmãos. E isso é a vida toda. Eu não faço, mas também a minha igreja não incentiva. O pastor é complicado, o meu líder de célula é assim, é assado, o meu professor da IBD é tranquilo demais, então eu não vou lá domingo de manhã. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Veja bem, Deus não trabalha com fake news. Deus julga segundo a verdade.
Nós temos censurado as pessoas assim como os judeus censuravam os gentios. Às vezes a gente é duro com as pessoas, irmãos, a gente não percebe muito isso. A melhor relação é amar as pessoas como elas são. E aí vamos melhorando no caminho, né? Porque é isso que Deus quer. Eu quero fazer uma pergunta. Você tem sido aprovado no que faz? Eu vou tomar um pouquinho d'água enquanto você pensa aí. A pergunta que eu fiz é o seguinte: você mesmo se aprova naquilo que faz? Se Deus chegar para você e dizer assim, você está contente do jeito que você está sendo? Você diria, Deus, eu estou. Sabe, a Bíblia tem um texto em Romanos, me parece, ele diz assim, bem-aventurado aquele que não se reprova naquilo que faz. Então, se você faz algo que você já está vendo que está errado, é um problema sério. Eu tive agora, há pouco tempo, em Belo Horizonte, numa chácara lá, em um retiro. E o pastor daquela igreja, um pastor muito conhecido, mundialmente falando, e ele disse o seguinte, eu tenho certeza que eu estou fazendo aquilo que Deus me colocou para fazer. Sabe, ele não estava sendo arrogante, ele só estava dizendo o seguinte, eu sei o que é para mim fazer, e eu estou fazendo o que ele mandou eu fazer. O que, ele vem sempre antes do como, né? Tem uma meditação sobre isso. Ou seja, quando você sabe o que você tem que fazer, o como deixa que Deus vai te ajudar. Pode confiar nele. Então, o segundo ponto, o primeiro ponto é que Deus te responsabiliza por tudo que você faz. O segundo, Deus é bom, mas Ele espera uma mudança radical de vida. Conversão é mudança de vida. O verso 3 de 4, o 3, vamos começar por aqui, diz, tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Sabe, esse texto talvez ele é meio aterrorizante, mas ele é verdadeiro, inspirado pelo Espírito Santo. Alguém acha mesmo que vai se livrar do juízo de Deus apontando o erro para os outros? Claro que não. Sabe, ou achar que por Deus ser bondoso, Ele vai te deixar livre das suas obrigações. Irmão, se Deus, presta atenção, se Deus não poupou nem a anjos, você acha que Ele pouparia gente? Esse sermão tem que melhorar até o final, né? Senão amanhã ninguém dorme. Mas você acha... Uma das coisas mais fantásticas desse livro chamado Bíblia é que Deus não esconde as coisas. E Deus muda a forma de fazer as coisas, tem mais essa. Deus falou para Moisés, Moisés, bata na rocha que vai sair água. E o Moisés chega lá com a vara e pô, bate na água e pum. Em outro tempo, outro momento, Deus diz, Moisés, fale para a rocha. Moisés falou, deu certo a primeira vez, esse povo é muito rebelde, bate na rocha. Deus falou, não era para fazer isso. Eu mandei você falar com a rocha. O resultado é que Moisés não entrou na terra prometida. Ele foi para o céu, mas na terra prometida ele não entrou. Se Deus não negociou com Moisés um negócio desse, você acha que com a gente ele vai ser mais legalzinho? Tem crente que está achando. Sabe, tem uma versão da Bíblia, é uma paráfrase. O nome é A Mensagem. Você pega lá e lê, diz assim, Deus é bom, mas não é bobo. Paráfrase. Paráfrase significa que o autor pegou o sentido, mas ele não traduziu literalmente do grego. Deus é bom, mas não é bobo. Pior que tem gente achando que é. Ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade. Veja bem, Deus é bom, é tolerante, muito, muito paciente. Então, cuidado com duas coisas. Primeiro, não despreze a bondade de Deus.
Deus está sendo bom, Ele está abrindo as portas para nós. E segundo, não abuse da sua misericórdia. Deus é misericordioso, eu vou continuar nesse pecado mais um tempo. Deus é misericordioso, eu vou continuar fazendo desse jeito aqui. Eu sei que não está certo, eu sei que eu precisava corrigir isso aqui, mas eu não vou corrigir. Deus é misericordioso. Não abuse. Não abuse. Ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Você entendeu esse texto? Tem pessoas que ignoram que a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Deus te toma pela mão e nos conduz a uma mudança de vida. Ele diz: filho, você está indo para o inferno, eu quero que você se arrependa, o Espírito vai falar com você, porque eu não quero te ver no inferno, eu quero te salvar, me ajuda a te salvar, por favor. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Não é porque eu sou um cara legal aí, beleza, olhei lá, olha lá, é pecado isso, deixa eu fugir desse negócio. Não, Deus nos ajudou a isso. Deus te ama tanto que Ele pega na sua mão e diz: vem, eu vou te conduzir ao arrependimento. Eu quero te ver no céu, mas está difícil. Não tem uma figurinha que diz isso também? Ei, deixa de figurinha. É o Gutenberg que fica mandando as figurinhas. E sabe de uma coisa? Ele quer te fazer o mesmo com o irmão que não vai com a sua cara. Sabe aquele irmão que não vai com a tua cara e você não sabe por quê? Deus quer que ele se arrependa também. Sabe aquele irmão que você já caminhou 2? Jesus mandou caminhar mais 1 milha, né? Você já caminhou a 3ª, a 4ª, a 5ª. Deus quer salvar ele também. Então, o segundo ponto é o seguinte: Deus é bom, mas Ele espera uma mudança radical na sua vida. Arrependimento é metamorfose. Você já viu uma borboleta parecida com uma lagarta? Viu? Não. Lagarta tem asa? Não, lagarta não voa. Mas foi uma mudança, uma transformação. Terceiro, Deus é bom, mas julgará cada um conforme o seu proceder. Está lá no verso 5 até o verso 8, diz: mas segundo a tua dureza e o coração impenitente. Você sabe o que é um coração impenitente? É um coração não arrependido. É um coração que peca, mas não se arrepende. Então ele diz: segundo a tua dureza e o coração impenitente, acumulas contra ti mesmo para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Você fala: pastor, esse texto não tem nada a ver com nós. O problema é que está em Romanos. O problema é que está na carta aos Romanos. E Paulo escreveu a carta aos Romanos para quem? É para a igreja de Roma. A ira de Deus, ela foi despejada de certa forma sobre aquele povo que leu essa carta no ano 70 depois de Cristo. Os judeus tiveram uma colheita ruim. Não é à toa que a única coisa que sobrou do templo foi um muro, o muro das lamentações. Agora, não há como escapar. Sabe, rejeitar Deus ou fugir de Deus é como alimentar uma fogueira o tempo todo. Você está alimentando a fogueira. Um dia esse fogo vai queimar tudo. Você está afrontando Deus, está adiando. Eu tinha que tomar essa decisão, mas não quero tomar agora, vou deixar, vamos lá na frente. Você vai brigando, né? Não vou falar que nem uma candidata disse, está cutucando a onça com a vara curta. Porque Deus é muito mais que uma onça, né? Está provocando. Vai dar ruim. Poucos são os que assumem que precisam melhorar. Sabe, e aí a conversa é no pessoal. Eu costumo dizer que 80% daqueles que têm dificuldade se tornam desigrejados. Desigrejado, você sabia que é uma igreja que mais cresce no Brasil, é a igreja dos desigrejados? Que mais cresce hoje, cresce mais que a Assembleia de Deus, mais que Batista, crente que vai deixando a igreja. É o número que mais cresce. E essas pessoas, a maioria delas, 80%, saem da igreja culpando alguém.
tiveram, de certa forma, uma dificuldade em perdoar. Poucos são os que assumem que não tem mais prazer na presença de Deus. John Wesley, foi ele uma vez, Deus falou muito profundamente com ele. E ele escreve depois dizendo, foi em um culto de oração que eu estava com muito má vontade. Eu fui naquele culto de oração, mas eu não queria estar lá. Aí eu cheguei lá e Deus falou comigo, bem lá. Sabe, a gente vai perdendo aos poucos essa vontade se a gente não tomar cuidado. Mas o texto fala que o coração duro, impenitente, ele acumula ira para o dia da revelação do justo juízo de Deus. Espera, vai ter um dia que Deus vai julgar, meu Deus. E aí a gente teologia tudo, né? Joga teologia, diz, não vai, na verdade, isso aí é só um jeito de dizer. Já imaginou como será esse dia? Que loucura, hein? Meu Deus. Nivaldo, um passo à frente. Sim, Senhor. Quando chamar o seu nome lá. E o texto diz no verso 6 que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Sabe, irmãos, presta atenção nessa frase. Ela nem minha é. Um comentarista. Ele diz assim, para Paulo, o perdão e a vida eterna pertencem inteiramente à graça de Deus. Anota aí na cabeça. Essa é a primeira parte. O perdão e a vida eterna pertencem inteiramente à graça de Deus. Você não tem nada a ver com isso. Mas o julgamento divino é sempre feito de acordo com o que os homens fizeram. Você vai para o céu pela graça de Deus, mas você vai ser julgado pelo que você fez. É a lei da colheita. Mas sabe qual é a boa notícia? Tinha que ter uma, né? Com Cristo nós não colhemos o mal que plantamos. Por quê? Porque Cristo colheu o mal no nosso lugar. Esse vale um amém, né? Que bom, né? Nós não vamos colher o mal apenas e tão somente porque Jesus já colheu. E se não tem Jesus, quem é que colhe? Quem fez? Quem fez? Irmãos, tem a lei da consequência aqui na terra? Sim, tem, irmãos, claro que tem. Mas essa lei, ela fica aqui na terra. E mesmo aqui, os milagres, as bênçãos, as curas de Deus, elas são derramadas sobre os que creem. Mas vamos dizer, né, vou dar um exemplo aqui. Muitas vezes a pessoa fumou a vida inteira, ela se converteu, o pulmão dela pode ter dificuldade lá na frente. É uma lei da colheita aqui na terra. Mas agora, ninguém vai colher isso lá no céu. A vida eterna é dada aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas a ira, a indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Sabe, não se engane, no fim todos terão o que merecem. E o texto diz que vida de verdade será dada ao quem está do lado de Deus. Eu acho que a escolha mais necessária para você fazer nessa noite, mais importante do que para quem você votou hoje, é eu estou do lado de Deus ou não. Sabe, porque o texto diz que quem estiver longe de Deus vai colher juízo, né? Sabe quem é que vai colher juízo, irmãos? Presta atenção. Quem vai colher juízo é quem insiste em viver como bem entende, pela lei do menor esforço. Deus falou isso, mas eu não vou fazer isso não. Deus quer isso, mas eu não quero isso não. Deixa, lá no final a gente dá um jeito. Pastor, mas igreja, mas tem pastor ladrão. E daí que tem? Deus vai julgar cada um deles. Mas pastor, os políticos fazem isso, faz aquilo. E daí que político faz isso, faz aquilo? Deixa esse negócio com Deus. Mas ninguém me visitou. Tem certeza que não visitou? E se não visitou, Deus está de olho. Confia em Deus, espera em Deus. Sabe o pastor Billy Graham, pastor Fanini, perdão, ele pregou um sermão, eu até tenho que ouvir esse sermão, porque um pastor falou para mim, então eu já estou falando de terceira mão aí,
Mas disse que ele pregou um sermão e o pastor falou, foi um sermão ruim que dá medo. E o Fanini, o sermão era mais ou menos assim, vozes que ecoarão para sempre na eternidade no inferno. Vozes do inferno, era o sermão do Fanini. Vozes do inferno. Uma das vozes do inferno é o seguinte: eu não sou o guardador do meu irmão. Aí essa frase vai estar lá na eternidade. Eu não sou o guardador do meu irmão, não sou o guardador do meu irmão. Você sabe quem falou isso? Foi o Caim, tinha a responsabilidade de cuidar. Ele falou, mas eu não sou o guardador do meu irmão. Outra frase que diz que vai ter lá no inferno, isso é coisa do Fanini, não é minha, né? Mas diz assim, eu traí um sangue inocente, né? Aí está lá no inferno, puxa, eu traí um sangue inocente, eu não mereço perdão. É outra frase que vai estar lá, sabia que vai ter essa frase lá no inferno também, eu não mereço perdão, eu não mereço perdão. Ah, ninguém merece, mas a gente recebe. E o último ponto, Deus é bom, mas Ele não privilegia ninguém. Irmãos, você pode falar que igreja, engraçado que a nossa igreja tem uns carrão, os irmãos prosperaram, né? Que bom, né? E tudo bem, se tem carro, se vem de ônibus, não tem nenhum problema. Mas eu já ouvi pessoas dizer o seguinte, eu passava na frente dessa igreja e falava assim, aí é a igreja dos ricos, né? Irmãos, para Deus não existe igreja de rico e igreja de pobre. Deus olha e vê todo mundo do mesmo jeito. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também do grego. A gente vai chegar lá nessa questão da igualdade, né? Primeiro do judeu, sabe por que o texto vai dizer duas vezes que tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego? Porque o judeu tinha mais conhecimento. Por isso que o judeu seria julgado primeiro do que o grego. A minha pergunta é, quem é que tem mais conhecimento de Deus hoje? É a igreja. É a igreja. Quem você acha que vai ser julgado primeiro, então? É a igreja. E também do grego, né, dos que estão fora e precisa se achegar. Ou seja, não importa se a vontade de Deus foi conhecida pela lei de Moisés ou pela voz da consciência. O conhecimento da vontade de Deus, ele não é suficiente. É preciso fazer a vontade dele. Ah, pastor, mas veja bem, eu não sabia que eu não podia matar. Mentira, Deus diz que a moral foi colocada por Deus em todo ser humano. Se tiver a oportunidade de um dia pegar uma dessas BR aí que vai para Santa Catarina, que vai para o Paraná, ali para as praias do Paraná, você vai olhando as montanhas. Meu Deus, ali já é suficiente para você ver Deus, né? Você olha o céu, a noite estrelado. Aqui você não vê muita estrela, lá na chácara você vê. Você fala, tem um Deus aí. Tem um cientista atualmente que está tentando provar a existência de Deus pela perfeição do universo. Não é possível que esse negócio não bate um no outro, cara. Não é possível, tem que ter um Deus, tem que ter uma mão nisso tudo. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Glória, puxa vida, glória não é só para Deus? Não, glória é para nós também, no sentido de uma glória humana. Deus vai estar honrando a gente, né? Glória, honra e paz vai ser dada a todo aquele que pratica o bem. Ao judeu primeiro e também ao grego, porque para Deus não há acepção de pessoa. Presta atenção, Deus não se orienta pelo que os outros dizem, ou pelo que você pensa sobre si mesmo. Deus faz o próprio julgamento dele. Ele não vai te perguntar qual a sua intenção, ele sabe a sua intenção. Ele sabe por que você faz ou deixa de fazer, ele tem os seus próprios critérios.
Sabe, foi feita uma pesquisa com 700 líderes de grupos pequenos em 8 países. E foi descoberto que líderes bem-sucedidos, eles têm dons variados. Tem pessoa que diz assim: pastor, eu não posso liderar nada porque eu não sou carismático. Pastor, eu não posso liderar nada porque eu não sei ensinar. Pastor, eu não posso liderar nada porque eu não tenho dom de liderança. E sabe o que descobriram? Pegaram 700 líderes bem-sucedidos, sabe? E fizeram uma pesquisa. Qual dom que você tem? Sabe a conclusão que chegaram? 25,1% dos líderes bem-sucedidos têm dom de ensino. 20,3% dos líderes bem-sucedidos têm dom de liderança. 19% tem dom de evangelismo. Ou seja, eu posso não ter o dom de evangelismo e ser um líder bem-sucedido, porque nós estamos falando de outras pessoas também. 10,6% tem dom de cuidado pastoral. Olha, eu fiquei surpreso, só 10,6%. É pessoa que tem essa habilidade de estar cuidando, perguntando essas coisas assim. 10,6% tem dom de misericórdia. É aquele dom de olhar e falar: vamos resolver esse negócio, vamos dar a cesta básica, vamos fazer isso, aquilo, né? E 14,4% tem outros dons. Mas sabe o que descobriram nessa mesma pesquisa? Que todos eles, os 700, amam a Deus profundamente. São apaixonados por Jesus. E todos eles, os 700, amam profundamente o seu próximo. Não é interessante? Quer dizer, ele não tem dom de pregação, mas ele ama a Deus e ama as pessoas. Ele não tem dom de ensino, mas ama as pessoas e ama a Deus. Não tem dom de misericórdia. Meu Deus, alguém que não tem dom de misericórdia, eu não quero muito perto de mim, né? É assim que funciona, irmãos. Tem gente que ama pessoas. Ama pessoas. Ele vai lá 3 horas da manhã, na rua, e vai lá e puxa uma pessoa e veste roupa e dá uma sopa quente, e tudo isso está certo, mas tem uma dificuldade para sair de casa para buscar Deus. Ele ama a pessoa, mas ele tem dificuldade para amar Deus. E tem gente que diz que ama a Deus assim: nossa, eu amo a Deus. Na hora do cântico ele está assim, ó. Você fala, vai alcançar o teto. Mas vive numa contenda com pessoa, brigando com todo mundo. Como que tem alguma coisa errada? Mas como é que ama Deus e não consegue amar o próximo? Irmãos, Deus não privilegia ninguém. Cadê os músicos? Podem vir à frente. Deus é bom? Não, a resposta é sim, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom? Sim. Não, o tempo todo Deus é bom, né? Tem um filme que diz assim, é verdade. E é verdade, Deus é bom, mas Ele te responsabiliza pelo que você faz. Ele é bom, mas Ele espera uma mudança radical de vida. Para com esse negócio, olha, agora eu não posso, agora eu não quero. Não, deixa lá na frente. Deus quer mudança de vida. Deus é bom, mas Ele vai julgar cada um conforme o proceder, irmãos. E eu fico pensando, esse é o tempo de eu fazer o certo. Não adianta eu chegar na presença de Deus e dizer: Deus, dá para dar mais uma chance? Teve um homem que disse isso, não teve? É aquele rico que foi lá para o inferno. E tem uma coisa, parábolas em que é escrito o nome das pessoas são fatos reais. Eu sei que é difícil para engolir, mas a história do rico e Lázaro é uma história real. Dá o nome Lázaro. Quando é só uma ilustração, não dá nome. Aquele rico, ele chega lá no inferno e ele diz: Deus, não tem condição. Abraão, o pai Abraão disse: não tem condição. Ele falou: pelo menos manda alguém pregar para os meus parentes. Sabe, Deus é bom, mas Ele não privilegia ninguém. Eu estava pensando esses dias, e acho que foi, também não importa quando é que eu estava pensando, né?
Mas eu estava pensando em pessoas que passaram pela igreja. Sabe, irmãos, hoje vocês é que estão aqui. E a gente tem que valorizar cada uma delas. E aí começou a me vir à mente pessoas que visitavam com a gente. Eu falei, que falta faz o irmão Ediomar. Que falta faz, né? As pessoas que caminhavam com a gente. Eles estavam lá, né? O irmão Israel, o irmão José Fernandes. A minha sogra me acompanhava na visita. Quando não tinha ninguém para ir, eu falava, minha sogra vai, né? Alguns de vocês já estão fazendo muita falta para mim, porque vocês não estão conseguindo. E como tem sido fazendo falta, né? O irmão Galvão nas nossas visitas, né, irmão Galvão? Mas vamos continuar. O irmão Sebastião. Sabe, irmãos, mas eu sei que todos vocês serão recompensados no céu. Como faz falta, né? O Pai, né? Deixa eu ver. Todos vocês serão recompensados no céu. Deus é bom. Mas Ele quer que a gente seja fiel. Tem alguém aqui nessa noite que está cansado. Você não tem conseguido descansar nos braços de Jesus ainda. Mas você quer que Jesus seja o descanso da sua vida. Você precisa fazer um compromisso com Jesus. Não é um compromisso com a Igreja Batista na Vila Americana, mas um compromisso com Jesus. Tem alguém nessa noite que precisa fazer um compromisso com Jesus? Com Jesus, levante a sua mão que eu quero orar pela sua vida. Graças a Deus pela sua vida também. Mais alguém quer fazer um compromisso com Jesus, descansar em Jesus? Tem mais alguém? Graças a Deus pela vida de vocês. Conheço vocês dois. Que bom, ficamos muito felizes. Eu quero orar pela vida de vocês. Tem alguém que está afastado? De repente você está afastado de Jesus, da igreja, precisa se reconciliar com Deus. E você precisa fazer isso hoje. Tem alguém que precisa se reconciliar com Deus hoje? Hoje eu vim aqui para fazer a paz com Deus. Tem alguém? Só levanta a sua mão que eu quero orar. Tem alguém que precisa se reconciliar com Deus de uma forma plena? Não tem ninguém nessa condição hoje, né? Mas eu creio que nós, como povo de Deus, nós viemos à igreja para ser abençoados, né? E talvez você está passando por uma luta. Irmãos, uma igreja precisa abençoar as pessoas, né? E você precisa de uma oração. Eu vou pedir que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, se é o seu caso. Você quer uma oração pública e nós vamos orar pela sua vida agora. Tem alguém que precisa? Pode vir aqui à frente. Eu quero chamar os pastores para virem aqui. Venham orar junto com a gente. Sempre bom, pastor Valmir. Pastor Estevão, chega aqui, pastor Estevão, por favor. Pastor José. Amados, nós precisamos do descanso do Senhor, né? Eu vou quebrar aqui os protocolos, como se dizem, né, por aí. Eu vou pedir para o irmão Galvão orar, mas eu vou levar o microfone lá para ele. E depois eu vou orar também. E a gente vai estar encerrando o culto. Os pastores podem ficar à vontade, colocar a mão na cabeça. A gente aqui, nós não temos esse problema não. O importante é abençoar o povo, né? Isso é muito importante. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por este momento que estamos na Tua casa, louvando e bendizendo o Teu santo e bendito nome. Muito obrigado pela palavra que o Senhor nos deu nesta noite. Palavra sobre o julgamento.
de cada um de nós possamos aprender cada dia mais sobre essa pronúncia que faz parte da nossa salvação. E agora nós te pedimos por este grupo que aqui à frente está. Eles vieram para assumir verdadeiramente um compromisso na tua presença. E é o que o teu povo está precisando. Assumir verdadeiramente que são teus filhos e que possa chamar o Senhor de Pai, porque o Senhor é o nosso Pai. Nós te pedimos por eles, e te pedimos por nós, e te pedimos por toda a membresia da Igreja Batista da Vila Americana, e por todos aqueles que fazem parte, que não são membros, que nos visita, aqueles que estão afastados, que não vêm mais na igreja, por isso, por aquilo. Tira toda a dúvida do coração dele. Abençoa grandemente, para que nós possamos, ó Deus, apresentar a nossa vida na tua presença. Em nome santo de Jesus. Amém. Pai Santo, obrigado, Deus, pelo teu cuidado sobre a nossa vida. Deus Santo, nós vimos hoje de manhã, ó Deus, na escola bíblica, que no mundo nós passaremos por provações e, Deus Santo, ou mesmo tentações, mas o Senhor está conosco. E essas lutas, ó Deus, elas só vêm para fortalecer a nossa fé, Deus. Pai Santo, mas nós colocamos, ó Deus, nós estamos colocando em nome de Jesus. Cada um que está aqui, ó Deus Santo, que possam sair daqui abençoado no descanso do Senhor, sabendo, ó Deus, que o Senhor está intervindo, Pai. Intervindo na sua família, na sua casa, na saúde, ó Deus Santo, na vida financeira, Deus, no emprego, ó Deus. Pai Santo, colocamos diante do Senhor as nossas vidas, ó Deus Santo, em nome de Jesus. Oh Deus Santo, abençoe aquele que está, ó Deus Santo, afastado, ó Deus Santo. Deus Santo, perdeu o ânimo, ó Deus, de alguma forma. Deus Santo, restitui, ó Deus, restaura a fé, ó Deus Santo. Pai Santo, te agradecemos pelo teu cuidado sobre cada um de nós, ó Deus Santo. Repreendemos em nome de Jesus, ó Deus, os ataques que o maligno vão fazendo, ó Deus Santo, está repreendido. Que cada um saia daqui, ó Deus, coberto com o sangue do Cordeiro, ó Deus Santo. Colocamos o nosso país diante do Senhor. Nós não sabemos o resultado de eleição, mas nós sabemos que o nosso país precisa do Senhor Jesus. E nós abençoamos o nosso país. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todo o seu povo aqui presente e com todo o seu povo na face da terra. Amém.